Ela, Clarissa, carinhosamente chamada de Clarinha por todos que conheciam a doçura de seu sorriso e a delicadeza de seus gestos, era como um raio de sol em forma de gente. Aos 19 anos, seus olhos cor-de-mel ainda brilhavam com a inocência de quem enxergava o mundo com lentes de esperança, mesmo quando a realidade insistia em lhe apresentar tons mais cinzentos. Naquela noite estrelada de São João, enquanto o aroma de seus doces caseiros se misturava ao cheiro de milho assado e quentão na animada feira da pequena cidade de Aurora da Serra, ela não imaginava que um encontro, tão inesperado quanto o cair de uma estrela cadente, estava prestes a desviar o curso de sua vida simples e apresentar-lhe um homem cujo coração parecia envolto em gelo. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A praça de Aurora da Serra estava em festa. As bandeirinhas coloridas esticadas de um poste a outro dançavam ao ritmo do vento morno que carregava consigo a melodia contagiante do forró. Fogueiras crepitavam alegremente, suas chamas alaranjadas lançando sombras brincalhonas nos rostos sorridentes dos moradores e dos poucos turistas que se aventuravam por aquelas bandas. Crianças corriam, suas risadas se misturando ao som dos rojões e dos estalinhos de São João. Era uma noite mágica, como todas as noites de festa junina deveriam ser. No meio daquela efervescência, Clarinha se destacava em sua modesta barraquinha de madeira, enfeitada com fitas de chita e pequenos balões coloridos. Sobre a toalha de mesa xadrez, seus doces eram a verdadeira atração. Bolos de fubá cremoso, cocadas douradas, pés de moleque crocantes, brigadeirões que brilhavam sob a luz dos lampiões, e sua especialidade, os sonhos recheados com um creme de baunilha que era a receita secreta de sua falecida avó. Cada doce era feito com esmero, com ingredientes simples, mas com uma dose generosa de amor e dedicação. Clarinha usava um vestido de chita florido, presente de sua mãe, Dona Helena, que a observava de longe, sentada em um banquinho perto da igreja, o coração dividido entre o orgulho pela filha trabalhadora e a preocupação com o futuro da jovem. Os cabelos castanho claros de Clarinha, longos e levemente ondulados, estavam presos em duas tranças que caíam sobre seus ombros, enfeitadas com pequenas fitas amarelas. Seu rosto, de traços delicados e bochechas naturalmente rosadas, não ostentava maquiagem, exceto pelo brilho nos lábios e a luz que irradiava de seus grandes olhos amendoados. Ela era a personificação da pureza, uma jovem que, apesar das dificuldades da vida, a principal delas sendo a saúde frágil de sua mãe, que exigia remédios caros e cuidados constantes, mantinha um otimismo contagiante e uma fé inabalável em dias melhores. A venda dos doces na feira era sua principal fonte de renda, o sustento da pequena família. Ela atendia a todos com um sorriso gentil, seus olhos brilhando com genuína satisfação a cada elogio que recebia por suas guloseimas. Não havia malícia em seu olhar, nenhuma segunda intenção em sua simpatia. Era apenas Clarinha, doce como seus quitutes, pura como a água da nascente que corria perto de sua casa. E era essa pureza, essa inocência quase palpável, que a fazia diferente. Em um mundo cada vez mais cínico, Clarinha era uma lufada de ar fresco, um lembrete de que a bondade ainda existia. Eduardo Montenegro surgiu na feira como uma figura destoante. Alto, ombros largos, vestido com um terno escuro impecavelmente cortado, mesmo que sem a gravata e com o colarinho da camisa branca desabotoado, ele parecia um corvo em meio a um bando de canários coloridos. Seus cabelos negros, curtos e bem penteados, e os olhos de um azul acinzentado, frios e penetrantes, denunciavam um homem acostumado a ambientes corporativos, a negociações tensas e a um ritmo de vida muito distante daquela pacata celebração interiorana. Aos 35 anos, Eduardo era um empresário de sucesso no ramo da construção civil, conhecido por sua mente brilhante, sua determinação implacável e, principalmente,
por sua aparente incapacidade de demonstrar emoções. Um trauma do passado, a perda inesperada de sua noiva anos antes em um acidente trágico, havia erguido muralhas de gelo ao redor de seu coração, tornando-o um homem pragmático, cético e, para muitos, inacessível. Ele estava em Aurora da Serra a contragosto, obrigado a acompanhar um tio influente que possuía uma fazenda na região e insistira em sua presença na festa junina local. Para Eduardo, aquilo era uma perda de tempo, um espetáculo de simplicidade que beirava o tedioso. Ele caminhava pela praça com um ar de enfado, os olhos varrendo o ambiente com uma análise crítica, quase desdenhosa, até que algo, ou melhor, alguém, prendeu sua atenção. Foi a barraca de Clarinha. Ou melhor, foi ela. Inicialmente foi apenas um vislumbre. Uma moça de sorriso fácil e olhos brilhantes, explicando com entusiasmo a um cliente sobre os ingredientes de um bolo. Havia uma luz nela, uma aura de candura que o fez parar. Ele, que estava acostumado a mulheres sofisticadas, calculistas, que mediam cada palavra e cada gesto, encontrou-se observando aquela jovem com uma curiosidade que há muito não sentia. Ela parecia tão genuína, tão intocada pela maldade do mundo. Ele se aproximou da barraca, o olhar percorrendo os doces expostos, mas a atenção totalmente voltada para a moça. Clarinha, sentindo a presença imponente do homem, levantou os olhos e sorriu, o sorriso habitual que oferecia a todos os seus clientes. Boa noite, senhor. Gostaria de provar alguma de nossas delícias? Temos bolo de fubá quentinho, cocada fresquinha, um sonho de baunilha que é a especialidade da casa. A voz dela era melodiosa, suave como o creme de seus sonhos. Eduardo a encarou por um instante que pareceu uma eternidade para Clarinha. Seus olhos azuis acinzentados eram como um céu de tempestade, indecifráveis, e por um momento ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele homem não era como os outros. Havia uma intensidade nele, uma seriedade que a intimidava e ao mesmo tempo a intrigava. Ele não sorriu. Seu rosto permaneceu uma máscara de frieza controlada. Então, depois de um silêncio que fez o coração de Clarinha bater mais rápido, ele disse algo que a deixou completamente perplexa, algo que ninguém jamais lhe dissera antes, algo tão inesperado que a fez duvidar se tinha ouvido corretamente. Sua voz, grave e com um timbre que denotava autoridade, cortou o barulho da festa. Eu não quero seus doces. Ele fez uma pausa, o olhar fixo no dela, quase perfurando sua alma. Clarinha sentiu as bochechas corarem, pensando que talvez tivesse feito algo errado, que o tivesse ofendido de alguma forma. Preparou-se para se desculpar, mas ele continuou, as palavras saindo de forma calculada, quase como uma ordem. Eu quero você. Clarinha arregalou os olhos, a cor sumindo de seu rosto. O quê? O que ele queria dizer com aquilo? Sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquele homem frio, com seu ar de quem possuía o mundo, acabara de dizer que a queria? O choque a deixou muda, paralisada, enquanto a música da sanfona parecia se afastar, e o único som que ecoava em sua mente era a frase desconcertante daquele estranho. A noite de São João, que prometia ser apenas mais uma noite de trabalho e esperança, acabara de tomar um rumo que Clarinha jamais poderia ter previsto em seus sonhos mais ingênuos ou em seus piores pesadelos. Seu coração, antes tranquilo como um lago sereno, agora era um mar revolto de confusão, medo e uma centelha de algo que ela não ousava nomear. O impacto das palavras de Eduardo foi tão forte que Clarinha levou alguns segundos para processar. Eu não entendi, senhor. Ela gaguejou, a voz quase sumindo, as mãos agarrando a borda da toalha xadrez, como se buscasse um ponto de apoio. Seus olhos amendoados, normalmente tão brilhantes, agora estavam arregalados de espanto e uma crescente apreensão. Ela olhou ao redor, buscando instintivamente o olhar de sua mãe na multidão, mas a distância e o movimento da festa a impediam de encontrá-la. Estava sozinha diante daquele homem e de sua declaração perturbadora. Eduardo, percebendo a confusão e o pânico genuíno no rosto da jovem, sentiu um raro e incômodo lampejo de... Seria remorso? Ele não estava acostumado a causar aquele tipo de reação. Sua abordagem fora direta, talvez brutal,
mas era assim que ele operava em seu mundo. Objetividade acima de tudo. No entanto, a pureza estampada no semblante de Clarinha o fez reconsiderar por um breve instante a forma de suas palavras. Perdoe-me pela franqueza excessiva, senhorita. Ele arqueou uma sobrancelha, esperando que ela completasse. Clarinha, Clarissa Moraes. Ela respondeu, a voz ainda trêmula. Senhorita Moraes, ele continuou, o tom ligeiramente mais suave, embora ainda carregado de uma formalidade fria. O que eu quis dizer é que tenho uma proposta para você. Uma proposta de negócios, para ser mais preciso, e ela envolve sua presença. Uma proposta de negócios? Clarinha franziu o senho, a confusão dando lugar a uma cautelosa curiosidade. O que um homem como ele, visivelmente rico e poderoso, poderia querer com uma simples vendedora de doces do interior? E que tipo de negócio envolveria sua presença? A palavra virgem no título da história pairava em sua mente, mas ela ainda não conseguia conectar os pontos. Apenas sentia uma intuição crescente de que aquilo poderia ser algo que testaria todos os seus limites e princípios. Uma proposta para mim? Ela repetiu incrédula. Mas eu só vendo doces, senhor. Não tenho experiência em outros negócios. Eduardo deu um meio sorriso quase imperceptível, um breve repuxar dos lábios que não alcançou seus olhos frios. Precisamente, sua simplicidade, sua aparente honestidade é exatamente o que me interessa. Não para vender doces, mas para algo diferente. Ele olhou ao redor, para a agitação da festa, como se buscasse privacidade em meio à multidão. Este não é o lugar mais adequado para discutirmos os detalhes. Mas garanto que a compensação financeira seria substancial, o suficiente para resolver quaisquer problemas que a senhorita possa ter. Os olhos de Eduardo pareceram pousar por um instante na direção onde Dona Helena costumava ficar, embora fosse impossível para ele saber da existência da mãe de Clarinha ou de suas dificuldades. Mas para Clarinha, aquele comentário sobre resolver problemas soou como se ele soubesse de alguma forma de suas lutas, da doença de sua mãe, das contas que se acumulavam. A menção a uma compensação substancial acendeu uma faísca de interesse em meio ao seu medo. Será que aquela proposta, por mais estranha e assustadora que parecesse, poderia ser a resposta para suas preces? A chance de dar à sua mãe o tratamento digno que ela tanto precisava? Ela engoliu em seco o conflito interno estampado em seu rosto. De um lado, a prudência, o medo do desconhecido, a intuição de que aquele homem e sua proposta poderiam trazer complicações que ela nem imaginava. Do outro, o desespero de uma filha que faria qualquer coisa para salvar a mãe. Que tipo de proposta, senhor? Ela perguntou a voz baixa, quase um sussurro, temendo a resposta, mas precisando desesperadamente ouvi-la. Eduardo a observou, notando a hesitação, a luta interna em seus olhos. Algo que requer discrição absoluta e uma fachada de normalidade, por um período determinado. Amanhã às 10 da manhã no único hotel da praça. Sala de conferências. Esteja lá se tiver interesse. Discutiremos os termos. Sem esperar por uma resposta, sem um aceno de despedida, Eduardo Montenegro virou-se e se afastou, desaparecendo na multidão tão subitamente quanto havia surgido, deixando Clarinha para trás, o coração aos pulos, a mente um turbilhão de perguntas sem respostas. A proposta estava no ar, fria, enigmática e de alguma forma terrivelmente tentadora. A virgem que vendia doces na feira de São João agora tinha uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. E o homem frio que parara em sua barraca havia de fato dito algo inesperado. Algo que prometia ser apenas o começo de uma trama muito mais complexa do que ela poderia supor. A noite de São João perdeu parte de seu encanto para Clarinha após o encontro com Eduardo Montenegro. Os sons da festa, antes alegres e contagiantes, agora pareciam distantes, abafados pelo turbilhão de pensamentos que a consumia. As palavras dele, "Eu quero você", uma proposta de negócios, compensação substancial, ecoavam em sua mente, misturando-se ao medo e a uma faísca de esperança desesperada. Ela continuou a vender seus doces, o sorriso agora um pouco mais forçado, a mente trabalhando febrilmente para entender o que acabara de acontecer. Quando finalmente voltou para casa,
uma casinha simples nos arredores de Aurora da Serra, encontrou sua mãe, Dona Helena, já dormindo, o rosto pálido e sereno sob a luz fraca do abajur. Clarinha sentou-se ao lado da cama, observando a respiração suave da mãe, e o peso da responsabilidade recaiu sobre seus ombros com força renovada. A saúde de Dona Helena era frágil, e os remédios e consultas médicas consumiam quase tudo o que Clarinha conseguia ganhar com seus doces. A compensação substancial, mencionada por aquele homem frio, poderia ser a salvação, a garantia de que sua mãe teria o tratamento adequado, talvez até a chance de uma cirurgia que os médicos haviam sugerido como uma possibilidade distante. Mas a que custo? Que tipo de negócio um homem tão rico e poderoso proporia a uma jovem pobre e inexperiente como ela? A frase envolve sua presença, e a ênfase na simplicidade e honestidade dela a deixavam com um frio na espinha. Sua virgindade, sua pureza, eram tesouros que ela guardava com zelo, não por ingenuidade antiquada, mas por um profundo senso de autoestima e pelos valores que sua mãe lhe ensinara. Temia que a proposta de Eduardo pudesse, de alguma forma, profanar esses valores. Passou a noite em claro revirando-se na cama estreita, o coração dividido. A prudência lhe dizia para esquecer aquele homem e sua proposta misteriosa, para continuar sua vida simples, lutando honestamente pelo sustento da família. Mas o desespero, alimentado pelo amor à mãe, sussurrava que ela não podia se dar ao luxo de ignorar uma chance, por menor ou mais arriscada que fosse. Ao amanhecer, com os olhos cansados, mas a decisão tomada, Clarinha se levantou. Vestiu seu melhor vestido, um modelo simples de algodão azul claro que sua mãe havia costurado para ela, prendeu os cabelos em um coque arrumado e, depois de deixar um bilhete para Dona Helena dizendo que iria resolver um assunto na cidade, caminhou em direção à praça. O medo ainda a acompanhava, mas havia também uma determinação recém-descoberta em seu olhar. O único hotel da praça era um prédio antigo, mas bem conservado, que geralmente hospedava viajantes de negócios ou turistas mais abastados. Clarinha nunca havia entrado ali antes. Sentiu-se intimidada pela recepção silenciosa e pelo olhar curioso do recepcionista ao perguntar pela sala de conferências e pelo Sr. Montenegro. Eduardo já a esperava. Sentado à cabeceira de uma longa mesa de madeira escura, ele parecia ainda mais imponente à luz do dia. Vestia uma camisa social branca, as mangas dobradas até os cotovelos, revelando um relógio caro. Seus olhos azuis acinzentados a analisaram enquanto ela entrava, fazendo-a sentir-se pequena e desajeitada. Senhorita Moraes, pontual, ele disse, a voz neutra, indicando uma cadeira à sua frente. Sente-se, por favor. Clarinha sentou-se na ponta da cadeira, as mãos pousadas nervosamente sobre o colo. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede. Imagino que esteja curiosa sobre minha proposta. Eduardo começou, sem rodeios como era seu feitio. Sim, senhor, ela respondeu a voz pouco mais que um sussurro. Serei direto. Preciso de uma acompanhante. Não no sentido vulgar que a palavra possa sugerir. Ele acrescentou rapidamente, notando o rubor que subiu às faces de Clarinha. Preciso de alguém que se passe por minha noiva por um período de 3 meses. Noiva? Clarinha arregalou os olhos, o choque ainda maior do que na noite anterior. Aquilo era ainda mais bizarro e inesperado do que ela poderia ter imaginado. Sua noiva? Mas por que, senhor? Um homem como o senhor certamente não teria dificuldades em encontrar uma noiva de verdade. Eduardo suspirou, uma sombra de impaciência cruzando seu rosto. Minhas razões são pessoais e irrelevantes para o nosso acordo. Digamos apenas que tenho pressões familiares e sociais que preciso neutralizar temporariamente. E para isso, preciso de alguém que seja convincente no papel de uma jovem simples, honesta, do interior, por quem eu supostamente teria me apaixonado perdidamente. Ele fez uma pausa, o olhar cínico. Uma história que a alta sociedade adoraria engolir, dada a minha reputação de recluso. Clarinha sentiu um nó se formar em sua garganta. Passar-se por noiva de um homem que mal conhecia, um homem frio e calculista como aquele, mentir para a família dele, para a sociedade, aquilo ia contra todos os seus princípios. Eu não sei se consigo fazer isso, senhor,
ela disse com sinceridade. Eu não sou atriz e não gosto de mentiras. Ninguém gosta, senhorita Moraes. Mas todos temos nossos preços e nossas necessidades. Ele retrucou, a voz voltando a endurecer. Sua tarefa seria simples: acompanhar-me a alguns eventos sociais, jantares de família, talvez uma viagem curta, sorrir, ser agradável, parecer encantada comigo, nada mais. Nenhuma intimidade real será exigida ou esperada, ele afirmou, e Clarinha sentiu um alívio momentâneo, embora a palavra virgem ainda ecoasse em sua mente como um aviso. Sua pureza, sua inocência, são, na verdade, ativos para o papel que preciso que desempenhe. Quero alguém que não levante suspeitas, que pareça genuinamente deslumbrada com a situação, não uma alpinista social experiente. Ele empurrou um envelope pardo sobre a mesa em direção a ela. Aqui estão os termos financeiros. Leia com atenção. Como eu disse, a compensação é substancial, o suficiente para garantir o melhor tratamento para sua mãe e uma vida confortável para vocês duas por um bom tempo. Com as mãos trêmulas, Clarinha abriu o envelope. Dentro, havia um contrato datilografado e um cheque. Ao ver a quantia escrita no cheque, um adiantamento, dizia o contrato, seus olhos se arregalaram. Era mais dinheiro do que ela jamais vira na vida, mais do que conseguiria juntar em anos vendendo seus doces. Com aquele valor, poderia pagar pela cirurgia de Dona Helena, comprar todos os remédios, garantir que ela tivesse os melhores cuidados. A tentação era imensa, quase insuportável. Mas a ideia de viver uma farsa, de enganar pessoas, ainda a perturbava profundamente. Eu preciso pensar, senhor, ela disse, a voz embargada pela emoção e pelo conflito. Tem 24 horas para decidir, senhorita Moraes. Eduardo respondeu, levantando-se, sinalizando que a reunião estava encerrada. Se aceitar, o adiantamento é seu imediatamente após a assinatura. Se recusar, esta conversa nunca aconteceu. E sugiro que mantenha sigilo absoluto sobre isso, independentemente de sua decisão. Clarinha saiu do hotel sentindo-se tonta, o envelope pesado em suas mãos. O sol da manhã parecia zombar de sua angústia. Caminhou sem rumo pela praça, o contrato e o cheque queimando em sua bolsa. A imagem de sua mãe, doente e sofrendo, lutava contra seus escrúpulos e seus medos. Lembrou-se da palavra virgem. Se nenhuma intimidade real seria exigida, talvez sua pureza não estivesse em risco direto. Mas e sua consciência? E sua alma? Vender uma imagem, uma mentira, mesmo que por uma causa nobre, não seria uma forma de se vender também? Chegou em casa e encontrou Dona Helena acordada, um pouco mais disposta. Contou-lhe uma versão amenizada da proposta. Um trabalho temporário como acompanhante de um empresário em eventos, omitindo a parte do noivado, e mencionou a generosa compensação. Dona Helena, apesar da surpresa, viu o brilho de esperança nos olhos da filha. Minha filha, ela disse segurando a mão de Clarinha, se este trabalho é honesto e não vai te colocar em perigo ou te fazer mal, e se pode nos ajudar, talvez seja uma bênção disfarçada, mas prometa que vai se cuidar, que não vai deixar ninguém te desrespeitar. A palavra honesto pesou na consciência de Clarinha. Seria honesto fingir ser noiva de alguém, mas a saúde de sua mãe era a prioridade. Na manhã seguinte, com o coração apertado, mas a decisão tomada, Clarinha voltou ao hotel. Eduardo a recebeu com a mesma frieza calculada. Decidiu? Ele perguntou. Clarinha respirou fundo. Eu aceito, senhor, com uma condição. Eduardo arqueou uma sobrancelha surpreso. Condição? Que minha mãe receba o melhor tratamento possível, imediatamente. E que o senhor cumpra sua palavra sobre não haver nenhuma intimidade além do que for estritamente necessário para a farsa. Eduardo a encarou por um momento, depois assentiu. Considero justo. O tratamento de sua mãe será providenciado assim que assinarmos. E quanto à outra questão, não se preocupe, senhorita Moraes. Não tenho o menor interesse em complicar as coisas dessa forma. O contrato foi assinado. O cheque do adiantamento foi entregue. E assim Clarinha, a virgem que vendia doces na feira de São João, embarcou na jornada mais perigosa e transformadora de sua vida, tornando-se a noiva de fachada de um homem frio e enigmático, sem imaginar as reviravoltas que o destino e o coração ainda lhe reservavam.
A porta para um mundo de luxo, aparências e sentimentos contidos acabara de se abrir diante dela. Os dias que se seguiram à assinatura do contrato foram um turbilhão para Clarinha. Eduardo Montenegro era um homem de palavra. Assim que o acordo foi selado, ele moveu suas influências e, em questão de horas, Dona Helena estava sendo transferida para um dos melhores hospitais da capital, sob os cuidados de uma equipe médica renomada. Clarinha sentiu um alívio imenso ao saber que sua mãe finalmente receberia o tratamento adequado, uma gratidão que quase suplantava o desconforto e o medo de sua nova situação. Eduardo também providenciou uma transformação no visual de Clarinha. "Você precisa parecer convincente como minha noiva, senhorita Moraes", ele dissera com sua franqueza habitual. "Suas roupas atuais, embora charmosas, não se adequam aos ambientes que frequentaremos." Assim, Clarinha foi submetida a uma tarde de compras em boutiques caras da capital, acompanhada por uma personal stylist contratada por Eduardo, uma mulher elegante e eficiente chamada Sofia. Ironicamente, o mesmo nome de sua mãe. Clarinha sentia-se como uma boneca sendo vestida e despida, desconfortável com os tecidos luxuosos, os saltos altos e os vestidos sofisticados que mal ousava tocar. Tudo era tão diferente de sua realidade, de seus vestidos de chita e suas sandálias rasteiras. A personal stylist, no entanto, foi gentil, percebendo a timidez da jovem e escolhendo peças que, embora elegantes, mantinham um ar de delicadeza e jovialidade, realçando a beleza natural de Clarinha sem vulgaridade. Eram vestidos fluidos, saias de corte impecável, blusas de seda em tons pastel. Para Clarinha, era como usar um disfarce. A primeira aparição pública, como noiva de Eduardo Montenegro, foi em um jantar beneficente da alta sociedade. Clarinha sentiu o estômago revirar de nervosismo ao entrar no salão suntuoso, de braço dado com Eduardo. Todos os olhares se voltaram para eles. Cochichos e sorrisos curiosos os seguiram por toda parte. Eduardo, com sua postura impecável e expressão impassível, parecia alheio a tudo, mas Clarinha sentia a tensão em seu braço, a rigidez em seus ombros. Ele a apresentava com uma formalidade estudada. "Esta é Clarissa Moraes, minha noiva." E Clarinha, lembrando-se das instruções de Eduardo, sorria, seja simpática, não fale demais, tentava parecer o mais natural possível, embora por dentro estivesse um amontoado de nervos. As mulheres a analisavam de cima a baixo. Os homens a olhavam com uma curiosidade que a deixava desconfortável. Era um mundo de aparências, de sorrisos falsos e de interesses velados, muito distante da simplicidade e da honestidade de Aurora da Serra. No entanto, para a surpresa de Eduardo, Clarinha se saiu melhor do que ele esperava. Sua timidez inicial foi interpretada como modéstia, sua simplicidade como um encanto ingênuo. Ela não tentava ser quem não era, respondia às perguntas com sinceridade, dentro do possível omitindo a farsa, e seu sorriso, quando surgia, era genuíno e cativante. Alguns até comentaram que Eduardo parecia mais leve, diferente, ao lado da jovem. Durante o jantar, sentada ao lado dele em uma mesa repleta de talheres que ela não sabia usar e pratos com nomes impronunciáveis, Clarinha observava Eduardo interagir com aquelas pessoas. Ele era cortês, mas distante. Seus sorrisos eram calculados, suas palavras precisas. Não havia calor em suas interações, apenas a eficiência de um homem de negócios. E Clarinha, pela primeira vez, sentiu uma pontada de compaixão por ele. Apesar de toda a riqueza e poder, ele parecia solitário, envolto em uma armadura de frieza. "Você está bem?" Eduardo perguntou em voz baixa, percebendo o olhar pensativo dela. "Sim", ela respondeu, um pouco surpresa pela pergunta. "Só observando. É tudo muito diferente para mim." "Eu imagino", ele disse, e por um instante ela pensou ter visto um lampejo de algo parecido com compreensão em seus olhos. Mas logo a máscara de indiferença voltou ao lugar. A rotina de noivado se estabeleceu. Clarinha passou a morar em um apartamento luxuoso que Eduardo mantinha na capital, para facilitar os compromissos. Era um lugar enorme, elegantemente decorado, mas impessoal. Ela se sentia como um pássaro em uma gaiola dourada. Passava os dias lendo os livros que ele lhe fornecia, clássicos da literatura,
biografias, nada dos romances que ela tanto amava, e à noite, quando ele não tinha compromissos, jantavam juntos no apartamento, um silêncio constrangedor pairando entre eles. Eduardo era um enigma para Clarinha, frio e distante na maior parte do tempo, mas com raros momentos em que uma fagulha de humanidade parecia transparecer. Certa noite, ele a encontrou na sala, olhando com nostalgia para uma foto antiga de sua avó que ela trouxera consigo. "Sente falta dela?" Ele perguntou, a voz mais suave que o habitual. Clarinha assentiu, os olhos marejados. "Muito. Ela me ensinou tudo, principalmente a fazer doces. Dizia que o segredo era colocar amor na receita." Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois disse, "Minha noiva, Laura, ela também gostava de cozinhar. Fazia um bolo de chocolate que era incomparável." Foi a primeira vez que ele mencionou o nome dela, e Clarinha viu uma dor profunda e antiga em seus olhos. Naquele instante, ele não era o empresário frio, mas um homem que ainda carregava o peso de uma grande perda. Aquele breve momento de vulnerabilidade criou uma pequena fissura na muralha de gelo de Eduardo. Ele começou a observá-la mais atentamente. Notava a forma como ela cuidava das plantas do apartamento, o sorriso genuíno que dava ao falar com sua mãe ao telefone. As notícias do hospital eram cada vez melhores. A maneira como se maravilhava com coisas simples, como o pôr do sol visto da janela da sala. A pureza dela, a ausência de malícia, começavam a intrigá-lo, a desarmá-lo. Clarinha não pedia nada, não exigia nada, apenas cumpria sua parte no acordo com uma dignidade silenciosa. Um fim de semana, Eduardo precisou ir à sua casa de campo para uma reunião familiar. O principal motivo, Clarinha suspeitava, para apresentar a noiva oficialmente ao clã Montenegro. A casa era uma mansão imponente, cercada por jardins exuberantes. A família de Eduardo era exatamente como ela imaginara. Ricos, sofisticados e um tanto snobs. Sua tia, Dona Amélia, a matriarca que o criara após a morte dos pais, era uma senhora elegante, mas de olhar perspicaz e língua afiada. Ela analisou Clarinha de cima a baixo, fazendo perguntas que pareciam mais um interrogatório. Clarinha, embora intimidada, respondeu com simplicidade e honestidade, sem tentar impressionar. Falou sobre Aurora da Serra, sobre sua paixão por fazer doces, sobre o amor por sua mãe. Dona Amélia parecia cética, mas havia algo na candura de Clarinha que parecia intrigá-la. Durante um passeio pelo jardim, Eduardo e Clarinha se afastaram do grupo. "Sua tia não pareceu gostar muito de mim", Clarinha comentou um pouco triste. "Minha tia não gosta de quase ninguém", Eduardo respondeu com um raro traço de humor. "Mas ela não te tratou mal, o que já é um progresso. E você se saiu bem. Não tentou ser quem não é. Isso é refrescante." Clarinha corou com um elogio inesperado. "Eu só fui eu mesma." "Continue assim", ele disse, e por um instante seu olhar pousou nos lábios dela, um olhar que a fez prender a respiração. Mas ele logo se recompôs, a máscara de frieza voltando ao lugar. Naquela noite, na casa de campo, algo aconteceu. Clarinha não conseguia dormir. A ansiedade e a estranheza do lugar a mantinham desperta. Desceu até a cozinha em busca de um copo de leite e encontrou Eduardo na sala de estar, em frente à lareira acesa, um copo de uísque na mão, o olhar perdido nas chamas. "Sem sono?" ele perguntou ao vê-la. "Um pouco", ela admitiu. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas o crepitar da lenha quebrando a quietude. "Obrigada", Clarinha disse de repente. Eduardo a olhou, surpreso. "Pelo quê?" "Por tudo. Pela minha mãe. Eu sei que este acordo é estranho, mas o senhor salvou a vida dela. Serei eternamente grata por isso." A sinceridade em sua voz o tocou de uma forma que ele não esperava. "Eu apenas cumpri minha parte, senhorita Moraes." "Clarinha." Ela o corrigiu com um pequeno sorriso. "Pode me chamar de Clarinha." Ele hesitou, depois assentiu. "Clarinha." O nome dela soou diferente em seus lábios, menos formal, quase íntimo. Naquele momento, à luz da lareira, com a vulnerabilidade exposta pela gratidão dela e pela solidão dele, algo mudou entre eles. Não era amor, ainda não. Mas era o começo de um entendimento, uma conexão tênue, mas real, que surgia em meio à farsa que os unia. As muralhas de gelo ao redor do coração de Eduardo
começavam a apresentar as primeiras, minúsculas rachaduras, e Clarinha, com sua pureza e seu calor, era a causa inesperada daquele degelo incipiente. A convivência forçada, temperada por aqueles raros momentos de vulnerabilidade compartilhada, começou a tecer um fio invisível entre Clarinha e Eduardo. Ele, o homem que se orgulhava de seu autocontrole e de sua couraça emocional, encontrava-se cada vez mais intrigado pela jovem que contratara. A inocência de Clarinha não era sinônimo de tolice. Havia uma sabedoria simples em suas palavras, uma força tranquila em sua maneira de lidar com as adversidades e com o mundo artificial em que fora inserida. Ele se pegava observando-a mais do que admitiria, notando o brilho em seus olhos quando falava de Aurora da Serra ou dos doces que tanto amava fazer, a forma como ela instintivamente tentava encontrar beleza nas pequenas coisas. Clarinha, por sua vez, começava a enxergar além da fachada fria de Eduardo. Via o peso da responsabilidade que ele carregava, a solidão que o envolvia mesmo quando estava rodeado de pessoas, e a dor mal curada da perda de Laura, que ele tentava esconder sob uma camada de cinismo e pragmatismo. Seu coração, naturalmente compassivo, não conseguia evitar sentir uma empatia crescente por aquele homem complexo e, à sua maneira, sofrido. A gratidão que sentia pela ajuda com sua mãe transformava-se sutilmente em algo mais, uma afeição hesitante, um desejo de ver um sorriso genuíno em seu rosto, algo que ela raramente presenciava. Dona Helena, no hospital, apresentava melhoras surpreendentes. A cirurgia fora um sucesso, e a recuperação, embora lenta, era constante. Clarinha falava com ela todos os dias, e a alegria na voz da mãe era o maior conforto para a jovem. A única coisa que a fazia sentir que todo aquele sacrifício e aquela farsa valiam a pena. Ela continuava omitindo a natureza real de seu trabalho, inventando histórias sobre como estava aprendendo muito com seu patrão e como a vida na capital era cheia de novidades. Um dos eventos mais importantes do noivado era o aniversário de Dona Amélia, a tia de Eduardo. Seria uma grande festa na mansão da família Montenegro, com a presença de toda a alta sociedade. Eduardo parecia particularmente tenso com a ocasião. Minha tia pode ser incisiva, ele advertiu Clarinha. Ela certamente tentará encontrar alguma falha em você, alguma inconsistência em nossa história. Apenas seja você mesma, como tem sido. Clarinha sentiu um frio na barriga. A ideia de enfrentar novamente o escrutínio daquela família a apavorava, mas ela estava determinada a não decepcionar Eduardo, a cumprir sua parte no acordo. Escolheu um vestido azul marinho, elegante, mas discreto, um presente da personal stylist, e prendeu os cabelos em um penteado simples que realçava a delicadeza de seu rosto. A festa era deslumbrante, um espetáculo de luxo e ostentação. Clarinha sentia-se como um peixe fora d'água, mas manteve a compostura, o sorriso amável no rosto, enquanto Eduardo a guiava pelo salão, apresentando-a a um fluxo interminável de convidados. Ela notou os olhares curiosos, os cochichos, mas também alguns sorrisos genuinamente simpáticos. Dona Amélia, a anfitriã, recebeu-os com uma formalidade régia. Seus olhos perspicazes examinaram Clarinha dos pés à cabeça, mas havia um brilho diferente neles desta vez, algo que Clarinha não conseguiu decifrar. Clarissa, querida, ela disse, a voz surpreendentemente suave, você está encantadora. Eduardo tem sorte de tê-la encontrado. Clarinha quase engasgou com a surpresa. Esperava críticas, perguntas capciosas, mas não aquele elogio inesperado. Agradeceu, corando levemente, e sentiu a mão de Eduardo apertar a sua discretamente, um gesto de apoio que a aqueceu por dentro. Durante a festa, enquanto Eduardo era requisitado por sócios e amigos, Clarinha encontrou-se conversando com um primo mais jovem de Eduardo, chamado Lucas, um rapaz simpático e de sorriso fácil, que parecia genuinamente interessado em conhecer a noiva do Homem de Gelo, como ele se referiu a Eduardo em tom de brincadeira. Clarinha riu, e pela primeira vez naquela noite sentiu-se um pouco mais relaxada. Eduardo, do outro lado do salão, observava a interação entre Clarinha e Lucas, e uma sensação estranha e desconhecida o invadiu. Seria ciúme? Absurdo. Ele não tinha o direito de sentir ciúmes de Clarinha.
O relacionamento deles era um contrato, uma farsa. Mas a forma como ela sorria para Lucas, a naturalidade com que conversavam, o incomodou profundamente. Ele percebeu com um sobressalto que a ideia de Clarinha com outro homem, mesmo que em uma conversa inocente, era desagradável. Mais tarde, uma mulher elegante e de beleza estonteante aproximou-se de Eduardo. Era Verônica Torres, uma socialite conhecida e, segundo os boatos, uma antiga pretendente de Eduardo, preterida por Laura anos atrás e que nunca superara completamente a rejeição. Verônica lançou um olhar frio e calculista para Clarinha, que se aproximava de Eduardo naquele momento. "Eduardo, querido", Verônica disse, a voz sedosa, ignorando completamente a presença de Clarinha. "Há quanto tempo? Soube de suas novidades. Uma surpresa e tanto." Havia um tom de desdém em suas palavras que não passou despercebido por Clarinha. "Verônica", Eduardo respondeu, o tom glacial. "Permita-me apresentar minha noiva, Clarissa Moraes. Clarinha, esta é Verônica Torres, uma conhecida da família." Verônica finalmente dignou-se a olhar para Clarinha, um sorriso condescendente nos lábios. "Ah, sim, a moça dos doces, ouvi dizer. Que história pitoresca. Eduardo sempre teve um gosto peculiar." Clarinha sentiu o sangue ferver. Aquele comentário maldoso, disfarçado de sofisticação, a atingiu em cheio. Mas antes que pudesse responder, Eduardo interveio, a voz cortante como aço. "De fato, Verônica, tenho um gosto excelente para o que é genuíno e verdadeiro. Algo que, infelizmente, parece estar em falta em certos círculos." Ele pousou a mão protetoramente no ombro de Clarinha. "Se nos der licença, minha noiva e eu temos outros convidados a cumprimentar." E sem esperar resposta, guiou Clarinha para longe, deixando Verônica com o sorriso congelado no rosto e um brilho de fúria nos olhos. "Não ligue para ela, Clarinha", Eduardo disse, quando estavam a uma distância segura. "Verônica é uma pessoa amarga e invejosa. Ela foi horrível." Clarinha sussurrou, ainda abalada. "Eu sei, e você não merecia isso." Ele parou e olhou para ela, e pela primeira vez, Clarinha viu uma emoção genuína em seus olhos. Preocupação. "Você está bem?" Clarinha assentiu, tocada pela defesa dele e pela preocupação em sua voz. "Estou obrigada, Eduardo." Aquele incidente, embora desagradável, serviu para aproximá-los ainda mais. Eduardo percebeu o quanto a presença de Clarinha se tornara importante para ele, o quanto ele se importava com os sentimentos dela. E Clarinha viu um lado de Eduardo que não conhecia, o homem protetor, capaz de enfrentar o veneno da alta sociedade para defendê-la. No entanto, a intervenção de Verônica plantou uma semente de dúvida na mente de Clarinha. A moça dos doces. Era assim que o mundo de Eduardo a via? Uma curiosidade exótica, uma peça deslocada em seu universo de luxo e poder? O contrato tinha um prazo de 3 meses. E depois? Ela voltaria para a Aurora da Serra, para sua vida simples, e Eduardo seguiria com a dele, esquecendo-se da farsa e da moça que o ajudara. A ideia que antes lhe parecia um alívio, agora lhe causava uma dor inexplicável no peito. Os dias que se seguiram foram tensos. Verônica, sentindo-se humilhada, começou a espalhar boatos maldosos sobre Clarinha, insinuando que ela era uma interesseira, uma golpista que se aproveitava da ingenuidade de Eduardo. Alguns jornais e revistas de fofoca, ávidos por um escândalo envolvendo o recluso Montenegro, começaram a publicar notas cifradas. Eduardo ficou furioso. Usou sua influência para conter os boatos, mas sabia que a reputação de Clarinha estava sendo manchada, e ele se sentia responsável por isso. Uma noite, ele encontrou Clarinha chorando baixinho no quarto do apartamento. Ela havia lido uma das revistas. "Isso não é verdade, Clarinha", ele disse, sentando-se ao lado dela na cama, a voz rouca de emoção. "Nada do que estão dizendo é verdade. Você é a pessoa mais honesta e pura que eu conheço." "Mas eles não me conhecem, Eduardo", ela soluçou. "Eles só veem o que querem ver. Uma moça pobre que de repente está noiva de um milionário. É óbvio o que vão pensar." Ela olhou para ele, os olhos cheios de dor. Talvez seja melhor eu ir embora, antes que as coisas piorem, antes que eu te prejudique ainda mais." A ideia de Clarinha partir, de perdê-la,
atingiu Eduardo com a força de um soco. Ele percebeu naquele instante, com uma clareza assustadora, que seus sentimentos por ela iam muito além do que o contrato estipulava. Ele não apenas a admirava, não apenas se importava com ela. Ele estava se apaixonando por Clarinha, pela doçura de seu sorriso, pela força de seu caráter, pela pureza de sua alma. Não, ele disse, a voz firme, segurando as mãos dela. Você não vai a lugar nenhum. Nós vamos enfrentar isso juntos. Mas e o contrato, Eduardo? Ele está quase no fim. E depois? A pergunta que a assombrava finalmente veio à tona. Eduardo a olhou nos olhos, e pela primeira vez as muralhas de gelo ao redor de seu coração pareceram desmoronar completamente. O contrato, ele começou, a voz carregada de uma emoção que ele não tentava mais esconder. O contrato pode terminar, Clarinha, mas o que eu sinto por você, isso não tem prazo de validade. Antes que Clarinha pudesse reagir, antes que pudesse processar a enormidade daquelas palavras, ele se inclinou e a beijou. Um beijo hesitante a princípio, depois terno, apaixonado, um beijo que carregava todas as emoções reprimidas, todas as palavras não ditas, todo o anseio de dois corações que, apesar de mundos tão diferentes, haviam encontrado um no outro um refúgio e uma esperança. A crise provocada pela maldade alheia havia paradoxalmente forçado Eduardo a confrontar seus próprios sentimentos, revelando um amor que ele nem sabia que era capaz de sentir novamente. Mas será que aquele amor seria suficiente para superar os obstáculos que ainda os separavam? O beijo entre Eduardo e Clarinha foi um divisor de águas. Para ela, foi a confirmação de sentimentos que ela mal ousava admitir para si mesma. Um misto de incredulidade, alegria e um medo avassalador do que aquilo significaria. Para ele, foi a rendição final, a quebra da última barreira de gelo que o separava do mundo e de suas próprias emoções. Ao se afastar lentamente, ele manteve os olhos fixos nos dela, e Clarinha viu neles uma vulnerabilidade que nunca imaginara existir no poderoso Eduardo Montenegro. Clarinha, ele sussurrou, a testa ainda colada na dela, a voz rouca. Eu não sei como isso aconteceu. Não estava nos meus planos, mas eu me apaixonei por você. Lágrimas escorreram pelo rosto de Clarinha, mas desta vez eram lágrimas de uma emoção complexa, uma mistura de felicidade e apreensão. Eu também, Eduardo, ela confessou, a voz embargada. Eu também me apaixonei por você, mas e agora? Agora, ele disse, com uma determinação recém-descoberta, nós vamos lutar por isso, juntos. Esqueça o contrato, ele não importa mais. Nos dias que se seguiram, uma nova dinâmica se estabeleceu entre eles. A formalidade deu lugar a uma intimidade crescente, a conversas profundas e a gestos de carinho que aqueciam o coração de ambos. Eduardo parecia um homem transformado. Havia um brilho diferente em seus olhos, um sorriso mais frequente em seus lábios. Ele a levava para passear pela cidade, não mais para eventos sociais obrigatórios, mas para lugares que ele amava. Livrarias antigas, parques tranquilos, pequenos cafés charmosos. Clarinha, por sua vez, sentia-se florescer sob o olhar apaixonado dele, a confiança crescendo a cada dia, embora uma pequena semente de insegurança ainda persistisse em seu íntimo. Dona Helena finalmente recebeu alta do hospital, completamente recuperada. Eduardo fez questão de que ela fosse instalada confortavelmente no apartamento, e a alegria de Clarinha ao ter a mãe por perto, saudável e feliz, era contagiante. Dona Helena, com sua sabedoria simples, percebeu a mudança na relação entre a filha e o empresário. Viu o amor nos olhos dos dois e, embora preocupada com as diferenças sociais, abençoou a união em silêncio, desejando apenas a felicidade de Clarinha. No entanto, o mundo exterior não era tão compreensivo. Verônica Torres, consumida pela inveja e pelo despeito, não desistira de infernizar a vida do casal. Percebendo que seus boatos não haviam surtido o efeito desejado de separá-los, ela decidiu jogar sua cartada mais suja. De alguma forma, descobriu sobre o contrato original entre Eduardo e Clarinha, talvez através de algum funcionário descontente ou de uma indiscrição nos círculos jurídicos.
E não hesitou em vazar a informação para um jornalista sensacionalista. A notícia caiu como uma bomba. O noivado de fachada do magnata Eduardo Montenegro, a farsa da Cinderela do interior. A matéria era cruel, detalhando o suposto acordo, pintando Clarinha como uma interesseira que se vendera e Eduardo como um manipulador frio. Fotos de Clarinha em sua barraca de doces eram justapostas a fotos dela em eventos luxuosos, reforçando a narrativa da alpinista social. O escândalo foi imenso. A família Montenegro ficou horrorizada. Dona Amélia, embora tivesse começado a nutrir uma simpatia relutante por Clarinha, sentiu-se traída e enganada. Os sócios de Eduardo demonstraram preocupação com o impacto negativo na imagem das empresas. Clarinha ficou arrasada. A vergonha, a humilhação, a dor de ver sua história e seus sentimentos expostos e distorcidos daquela forma a consumiram. Ela se trancou no quarto, recusando-se a ver ou falar com alguém, convencida de que arruinara a vida de Eduardo e que o melhor a fazer era desaparecer. Foi Eduardo quem a encontrou, pálida e abatida, as malas prontas ao lado da cama. "O que você está fazendo, Clarinha?" Ele perguntou, a voz embargada pela dor ao vê-la naquele estado. "Eu vou embora, Eduardo", ela disse sem encará-lo. "É o melhor para você. Eu não quero te causar mais problemas. Essa história, ela é uma vergonha." "Eu sou uma vergonha." "Não!" ele exclamou, aproximando-se e segurando seus braços com firmeza, mas com ternura. "Você não é uma vergonha, Clarinha. Você é a melhor coisa que me aconteceu em anos. O que é uma vergonha é a maldade das pessoas, a crueldade de quem não suporta ver a felicidade alheia." Ele a forçou a olhá-lo nos olhos. "Você acha que eu me importo com o que eles dizem? Com o que eles pensam? A única opinião que me importa é a sua. E o único lugar onde você vai é para os meus braços." Ele a abraçou com força, e Clarinha desabou em lágrimas, permitindo-se finalmente sentir todo o peso daquela aprovação. "Mas, e sua família, Eduardo? E seus negócios?" Ela soluçou. "Minha família terá que entender, e se não entenderem, o problema é deles. Meus negócios sobreviverão. O que não sobreviveria seria meu coração se você fosse embora." Ele afastou-se um pouco, enxugando as lágrimas dela com os polegares. "Eu te amo, Clarinha. Amo sua pureza, sua força, sua doçura. Amo a moça que vende doces na feira e a mulher incrível que você se tornou. E eu quero passar o resto da minha vida com você. Não como uma farsa, não como um contrato, mas como meu amor, minha esposa, se você aceitar." E ali, em meio ao escândalo e à dor, Eduardo Montenegro tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Abriu-a, revelando um anel de noivado simples, mas elegante, com uma pequena pedra que brilhava como os olhos de Clarinha. "Clarissa Moraes", ele disse, a voz embargada pela emoção, ajoelhando-se diante dela. "Você aceita se casar comigo de verdade desta vez?" Clarinha olhou para o anel, para os olhos apaixonados de Eduardo, e todas as suas dúvidas, todos os seus medos, pareceram se dissipar. O amor que sentiam um pelo outro era real, mais forte do que qualquer escândalo, mais valioso do que qualquer fortuna. "Sim", ela sussurrou, entre lágrimas de felicidade. "Sim, eu aceito." Eduardo colocou o anel no dedo dela e a beijou longamente, um beijo que selava uma promessa de amor eterno. Enfrentar o mundo não foi fácil. Houve julgamentos, olhares tortos, comentários maldosos. Mas Eduardo protegeu Clarinha com a ferocidade de um leão, defendendo seu amor e a honra dela publicamente. Ele deu uma entrevista coletiva onde, com uma honestidade brutal, admitiu o contrato inicial, explicando suas razões, sem expor detalhes íntimos, mas enfatizando que o que começou como um acordo havia se transformado em amor verdadeiro. Contou sobre a pureza e a dignidade de Clarinha, sobre como ela havia transformado sua vida. Sua sinceridade desarmou muitos críticos. Dona Amélia, após uma longa conversa com o sobrinho, e vendo a felicidade genuína em seus olhos, acabou por aceitar Clarinha, reconhecendo a força e a bondade da jovem. Dona Helena, radiante, deu sua bênção ao casal. Eduardo e Clarinha se casaram em uma cerimônia íntima e emocionante em Aurora da Serra, na pequena igreja da praça onde tudo começou. A festa foi no estilo junino, com barracas de doces. Clarinha fez questão de preparar alguns de seus quitutes, fogueira e muito forró. Era a celebração do amor deles,
simples, genuíno e vitorioso. Eles construíram uma vida juntos, unindo o melhor de seus dois mundos. Eduardo continuou a ser um empresário de sucesso, mas agora com um coração mais leve e um sorriso mais fácil. Clarinha, com o apoio dele, abriu uma charmosa confeitaria na capital, que logo se tornou um sucesso, famosa por seus doces feitos com amor. E nunca deixou de vender em sua barraquinha na feira de São João de Aurora da Serra, uma tradição que mantinha com carinho. A virgem que vendia doces na feira havia encontrado seu príncipe, não um príncipe de contos de fadas, mas um homem real, com falhas e cicatrizes, que aprendeu a amar e a ser amado. E o homem frio que parara em sua barraca descobrira que o amor verdadeiro pode surgir de formas inesperadas, aquecendo o coração mais gelado e transformando um simples contrato no mais belo e duradouro dos laços. Juntos, provaram que o amor, quando é real, é capaz de superar qualquer preconceito, qualquer obstáculo, e florescer mesmo nos terrenos mais áridos, doce e forte, como os quitutes de Clarinha. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.